Então a gente vai falar hoje sobre geradores e força eletromotriz. Até agora, quando nós estudamos os circuitos, a gente falou em diferença de potencial, a gente falou em corrente atravessando resistor, né? A gente viu até a análise aí da lei de Kirchhoff, mas em nenhum momento a gente questionou, tá, e como é que essa diferença de potencial ela é inserida no circuito, o que que ela é, né? Que é a chamada força eletromotriz, né? O que você coloca no circuito que vai fazer com que ele funcione, né? E a gente vai hoje discutir um pouquinho de como é isso, tá? Então, em primeiro lugar, o que é um gerador elétrico? O gerador elétrico, ele é um dispositivo que converte energia, aí vem, pode ser mecânica, pode ser química, pode ser solar, pode ser energia mecânica do vento também, né? Ele transforma algum tipo de energia em energia elétrica e essa energia transformada, ela alimenta o circuito, tá? É uma definição bastante ampla, tá? Existem também hoje, e no mercado, já com um preço razoável, aqueles que fazem isso de uma maneira muito interessante, que é a indução eletromagnética, né? Os fogões de indução ainda têm um preço mais elevado, mas eles já são uma realidade no nosso mercado, tá? Então, a gente tem vários tipos de geradores hoje. No geral, falando um pouco sobre os geradores, um muito comum que a gente tem no carro, em vários aparelhos aí, são aqueles que armazenam energia química, né? E quando eles fecham o circuito, eles usam essa energia química e transformam em energia elétrica. Inclusive, esses geradores, a bateria, desculpa, a bateria, ela faz o oposto também, né? Ela recebe energia de algum outro tipo e essa energia vai gerando uma diferença de potencial entre partes lá das soluções que estão no interior da bateria e ela vai armazenando. E quando ela é ligada no circuito, ela faz o contrário, ela pega essa energia química e vai transformando em energia elétrica, tá? Então, as baterias, pilhas, com seus mecanismos diversos aí, é um processo de transformação de energia química em energia elétrica. O gerador diesel, que é bastante comum como gerador de energia emergencial, gerador de energia em algumas cidades, em algumas regiões afastadas onde não chega energia elétrica e tal. Claro que isso aqui é um gerador a diesel bem parrudão, né? Bem profissional, mas tem outros que são feitos até com motor de carros, né? Um dos mais famosos pega aquelas picapes a diesel da Ford, tipo D20 e Ranger. Ranger nem tanto, acho que a D20 é a maior vítima de roubo para desmanche por usar o motor para fazer gerador diesel. O que que ele faz? É um tipo de gerador muito caro, né? Não o gerador em si, mas a operação dele. Por quê? Você está queimando diesel, né? Você coloca diesel, liga como se fosse um motor é um motor tipo um motor de um caminhão, só que ele vai usar essa energia para gerar energia elétrica. Então acaba sendo uma solução muito cara, além de ter esse grande problema hoje que a gente está vivendo, que é a queima do diesel, que é poluente, né? Alguma pergunta por enquanto? Tranquilo, professor. Tranquilo? Tá. Uma das mais limpas de todas é a energia que vem da força da água, a hidrelétrica, né? Aí vem uma discussão importante e que eu acho que vocês devem pensar muito nessa discussão de uma maneira serena, de uma maneira mais técnica, porque tem muita baboseira que é dita hoje em dia,
com o perdão da palavra, eu falo baboseira não porque eu não acho que seja uma questão importante, eu acho importantíssima a questão do meio ambiente. Mas, em alguns casos, tratam alguns processos de transformação de energia como se eles fossem a solução de todo o problema, né? E o que nós temos hoje de real, de concreto, é que todas as formas de transformação de energia em energia elétrica, elas têm algum impacto ambiental. Em qual momento isso ocorre é uma coisa que mascara muito esse fato de que tem um impacto. Por exemplo, energia eólica. Nossa, é energia limpa, energia do vento. Tá, mas mata pássaro, muda o regime dos ventos da região. Mudar o regime do vento impacta em mudança climática. Então, não venha com essa história de que existe uma forma de transformar energia em energia elétrica sem impacto para o meio ambiente. É uma questão de analisar naquelas condições de um determinado local como você pode gerar energia com impacto menos danoso para o meio ambiente. Mas dizer que não vai ter impacto. Outro exemplo, célula solar. Sol bate, célula transforma energia. Você pega uma região que o solo não tem utilidade, ou possibilidade útil para a agricultura, para não, né, não dizer que você está usando solo fértil. Então, maravilha. Alguém já se perguntou como é feito um painel solar? O processo de criar o painel solar, ele é poluente. É uma indústria. O painel solar, ele tem uma vida útil. Ele não é infinito. À medida em que ele vai sendo usado, ele vai perdendo eficiência, até que chega um ponto em que ele já não serve mais. E aí você tem o descarte dele. Ele não é tão reciclável assim hoje. Então, assim, no momento em que você está gerando, né, fazendo a transformação energética, de fato ele é muito limpo, mas o processo dele como um todo não é tão limpo assim. Então, precisa tomar muito cuidado com essa fala de que a energia ela é zero impacto. Isso não existe. No caso da hidrelétrica, você está usando a força da água para gerar energia elétrica. Como é que você vai fazer isso? Você precisa ou ter uma diferença de altura, que eu acredito que vocês já estejam vendo com o tio Christian, que a gente chama de diferença de potencial gravitacional, grande o suficiente para quê? Eu preciso de energia mecânica aqui embaixo para girar as pás da turbina. Para isso, eu vou criar uma diferença de altura muito grande, que vai fazer com que, quando eu libero a água, ela desce ganhando muita velocidade, ou seja, ela vai descer transformando. Aqui a gente tem energia potencial gravitacional, tá? É o que nós armazenamos aqui. Ela desce trocando energia potencial gravitacional por energia cinética. Essa energia cinética, na turbina, vai realizar um trabalho mecânico e vai transformar a energia cinética em energia elétrica. Ou, em alguns casos, existem usinas já mais modernas, quando você tem um rio com uma velocidade muito grande da água, a gente tem isso, por exemplo, no Brasil, no Rio Madeira, em Rondônia, eu não preciso colocar a barragem, eu não preciso criar essa energia potencial para ter a energia cinética. O rio já tem a energia cinética devido à velocidade com que a água circula. Então, nesse caso, a turbina é colocada
sem ter a barragem, né? Ele aproveita a própria velocidade do rio. Bacana. É um processo limpo até certo ponto. Você matou peixes, você criou um lago e mexeu muito fortemente com os animais e até com o clima da região, né? Ah, mas você mata peixe, né, aqui, porque o peixe não consegue cruzar o rio. Você cria uma área para o peixe passar, mas peixe é um animal que ele segue seus instintos, né? Então o peixe não sabe que tem que passar por aqui, né? Pela área que foi criada para ele passar. Muitas vezes ele entra pelo lado que não deveria e morre, né? Ou ele chega aqui embaixo e aí a transformação de, de água, né? Desculpa, quando a água passa pela turbina, ela não consegue transformar toda a energia dela em energia elétrica. Por exemplo, em Itaipu, a água que sai da turbina, ela sai a 80 graus Celsius aproximadamente, ou seja, ela cozinha qualquer coisa viva que esteja lá, né? Então, tem impacto, claro que tem impacto. Precisa minimizar, precisa estudar como, enfim, mas não venha me dizer que a energia limpa, como se a energia fosse totalmente gerada, a energia elétrica, de uma forma absolutamente imperceptível e indelével para o meio ambiente, tá? Acho que tem uma pergunta. Professor, Oi, é Imaculada. Então a gente, hoje em dia, quer dizer, não existe nenhum tipo de geração, nenhum tipo de gerador de energia que não tenha impacto, né? sim, Porque nenhum. também a gente tem a energia das termoelétricas, que também, como ele, mesmo que eles façam lá, que a queima seja de combustíveis considerados não renováveis ou biomassa, ele vai ter um impacto do mesmo jeito, né? Sim, sim, todos eles. Todos Todos eles. eles, né? Bem Em, interessante isso. em algum ponto do processo tem. Por exemplo, uma usina nuclear que funcione muito bem, né, que você consiga eliminar a possibilidade de acidentes. O final do processo, como é que ela funciona? Você pega um material que é naturalmente radioativo, como urânio, mas não existe na natureza nenhum material radioativo suficiente para fazer uma usina dessa funcionar. Então, o primeiro ponto é: você pega o urânio radioativo e transforma ele em alguma coisa muito mais radioativa do que ele é. Esse é o combustível. Ele é usado na usina. Quando ele termina o uso, que ele já não serve mais para tocar o gerador, ele ainda é muito radioativo. E aí, o que que é feito? Esse material é armazenado em tonéis, eles vão juntando, ele fica numa área de isolamento, e depois esse material é concretado no fundo do mar. Eu fiz no curso que a gente fez lá na Base, a gente aprendeu sobre esses geradores, né, de energia, e eu fiquei assim fiquei surpresa de imaginar isso, que esse material todo é armazenado no fundo do mar. Como que pode, Fundo do né? mar. Eles colocam sensores para ver se está tendo vazamento e tal, mas ele dura séculos lá. Até ele ser novamente inerte, né? Ah, então ele acaba se tornando inerte depois de um tempo? Depois de alguns séculos. Porque Meu Deus. ele fica jogando essa radiação. Em algum momento ele para, né? Mas demora alguns séculos. Nossa. A meia-vida deles é enorme. Ele é totalmente inútil para a geração de energia que a gente precisa. Mas ele consegue desorganizar a estrutura celular de algum ser vivo que ande por perto dele. Entendi. E aí, por que as pessoas que têm contato com a radiação têm câncer, né? O câncer, de uma maneira ampla, o que é o câncer? É uma célula defeituosa do organismo que foi gerada com algum defeito e, portanto, o tecido dela não serve para aquela função que deveria ter. Isso é mais específico. Você tem o fígado, né? Todos nós temos o nosso fígado, nosso estômago. O tecido dali ele tem uma função, ele absorve, ele faz o processo químico-físico e tal.
E aí, de repente, uma célula com defeito surge ali e ela gera um tecido que ele não é capaz de fazer aquilo, né? Ele é inútil. E esse tecido cresce muito rápido. E aí ele cresce e mata o tecido útil, e chega um ponto que assim, você não tem mais o fígado, você tem lá um tumor, que é o tumor, né? Que são células vivas, mas que elas não conseguem desempenhar a função daquele órgão. E qual é o problema da radiação? Ela passa pela célula e faz mudanças estruturais na célula. E aí ele cria, né, essas células defeituosas que começam a se reproduzir. Então, as pessoas que são expostas à radiação acima do que o organismo tolera, elas aparecem com tumores. E isso está no oceano aí, né? Se vazar, vazou, contaminou a água, né? E assim, tem coisas do meio ambiente que parece ficção científica, mas está no dia a dia. Por exemplo, quando a Dupont, uma multinacional, ela criou o Teflon, esse Teflon que a gente tem nas panelas em casa, acho que todo mundo já deve ter visto uma frigideira, uma panela com Teflon, né? Não sei a Kailane, que parece que nunca foi na cozinha de casa, só vai quando o almoço está pronto, mas tô brincando. Quando o Teflon foi criado, ele é feito a partir de um tipo de componente químico que não é natural, que foi criado em laboratório, e esse material foi jogado no meio ambiente. O que que acontece? Hoje, esse material ele uma espécie de plástico, tá? E ele é bastante danoso para o organismo humano, né? No local onde ele foi criado, né? Onde ele foi jogado, eles acabaram com várias fazendas porque o gado enlouquecia, porque tomava água com resíduo do Teflon. Só que esse negócio espalhou. Vocês têm ideia de quantos por cento da população mundial é contaminada pelo Teflon? Alguém chuta? Será uns 30%, professor? 99,7. Professor, Ou seja, mas, quase Caraca. todos nós temos resíduo de Teflon no nosso organismo. ô, professor, mas a minha a frigideirinha que eu tenho aqui, que eu faço meu ovinho todo dia, revestido de Teflon. Esse Teflon que é revestido nela, ele contamina também a contaminar, assim? Traz Não, o problema não está no Teflon da panela, esse não contamina. O problema está no processo de fabricar o Teflon. a fabricação, tá A certo? fabricar é como o amianto, tá? O amianto é proibido. Tem gente que fica, nossa, eu tenho uma caixa d'água de amianto em casa, eu vou ser contaminado. Não, o problema do amianto é quando ele é cortado. Saiu pó, né? É aquele pó, exato. Se a caixa d'água estiver íntegra, ela não tem nenhum problema. O que foi proibida a fabricação, porque assim, por exemplo, durante a fabricação você não tem como não contaminar os caras que trabalham. E outra, né? A telha de amianto, os artefatos de amianto na construção civil, o pessoal parte eles. Sim. E aí tem contaminação sempre nesse caso. Professor, agora do caso da Dupont, para ela contaminar assim quase a população mundial inteira, esse produto ele é o quê? Descarte dele é gasoso, líquido? Como é que é? Era líquido. Líquido? Ele era líquido e existe até um filme, se eu não me engano, esse filme está na Netflix que conta a história. Que ele é inclusive um caso ímpar porque ele mudou a legislação americana e depois mundial sobre o assunto. Porque eles criaram uma célula, né, um tipo de material que não existe na natureza. E aí a briga começou assim: o gado começou a enlouquecer, morrer, começou a aparecer muita gente com câncer na região, isso foi nos Estados Unidos, e o pessoal acusava a empresa, né? E a empresa
se defendia dizendo que não tinha nada. E o pessoal da vigilância ambiental, de início, dizia também que não tinha nenhum problema. Até que um advogado, que é a história, né, resolveu comprar a causa e tal, e na investigação, o que se descobriu? A vigilância ambiental, ela tinha lá uma lista de componentes, substâncias que não podem ser detectadas na água. Quer dizer, que caracterizam a água contaminada. Mas a substância que estava sendo criada na produção do Teflon, ela era uma substância nova que eles inventaram. Então, eles faziam o teste na água e aquilo não reagia com nada, né? Eles eles detectavam que existia alguma coisa na água que eles não sabiam o que era, mas que não era nenhuma das substâncias proibidas. E eles deixaram isso ir para frente, né? Até que, não, então assim, quando tiver alguma coisa na água que ninguém sabe o que é, você não pode simplesmente dizer água limpa, você vai ter que investigar o que é aquilo. E no caso da Dupont, o processo, eles foram condenados porque aí veio algum funcionário de dentro da Dupont que entregou que eles sabiam que aquele componente era prejudicial ao meio ambiente e às pessoas. Quem criou tinha consciência de que iria prejudicar o meio ambiente, mesmo assim continuaram descartando no rio. E aí a coisa espalhou porque esse rio jogou água no mar, né? Isso durou anos, tá? O gado que chegou a ser vendido e chegou a ser usado, né, contaminado, antes de começar a ter as reações adversas. As pessoas tomaram leite vindo desse gado, ele contaminou, as pessoas comeram carne desse gado, contaminou e o negócio disseminou. Como durou muito tempo, esse resíduo está até hoje por aí circulando. Nós temos esse resíduo, nós temos muito plástico circulando no nosso corpo hoje, infelizmente isso é uma realidade. Tirando algumas populações isoladas que vivem em locais mais limpos, como reservas, a gente está falando de 0,5% da população mundial, 0,3% da população mundial, que são aqueles índios ou comunidades isoladas, né? E que, por sorte, nunca tiveram contato com água contaminada, são as únicas pessoas que não têm isso circulando na corrente sanguínea. Assustador, né? Professor, o seu comentário, mais uma vez o capitalismo trazendo as boas dádivas da produção dele, viu? Porque Mas não, olha, não, não é o não, capitalismo, eu sei que não é, professor. porque a produção da União Soviética também, Sim, as barbaridades que o socialismo fez no meio ambiente, como Chernobyl, sim, sim. como é um uso, claro que eu quero gerar energia, eu quero gerar bem-estar, em princípio, para a população, mas eu não me preocupo nem um pouco com o meio ambiente, com resíduo, né? Sim, sim, professor, realmente o socialismo trouxe esses também problemas, mas eu digo hoje em dia, que nem eu fico vendo a COP26 lá, a demagogia que é, para eles lá discutir problema de geração, sustentabilidade, lá para eles é muito fácil fazer. Aí eles vêm cobrar do terceiro mundo. Eu sempre acho que essas contas aí, vamos supor, desse meio industrial sempre meio injusto com os países, sabe? Que nem esse caso do Dupont foi nos Estados Unidos, mas quantos outros casos acontecem aqui no Brasil mesmo? Eu trabalhei aqui, vamos supor, em algumas empresas, eu via a demagogia que é, vamos supor, eu trabalhei dentro da Petrobras. Nossa, Hum. professor, todo mundo, eu olhava lá dentro e falei, caramba, o meio ambiente da vila ali, daqui de São José dos Campos, o pessoal acha, é tudo limpinho, bonitinho. Mas nada, professor, só sujeira, o tempo todo sujeira. Sabe, Uhum. eu fico vendo, e tudo isso, professor, isso tudo é fruto de uma escalada assim, insana de produção e mais produção, vamos vender, 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 e vai degradando o meio ambiente, né? Ou seja, assim, de certa maneira, não é mais um sistema, vamos falar capitalismo, socialismo, mas a causa maior que eu vejo é o modo de viver do ser humano, né? Aí sim, eu acho. Sim,
sim, isso aí eu concordo plenamente contigo. A gente vive muito acima do limite que o planeta aguenta, isso é verdade. É, E aí independe do regime. Uma coisa que a gente está começando a observar agora, e aí entra uma questão técnica de física, de engenharia, e tem a questão econômica, né? As pessoas precisam hoje de energia para viver bem. Isso é fato, né? Ninguém quer voltar a viver na Idade da Pedra, né? Só que isso tem um custo, tem um impacto. O que que nós estamos vivendo hoje, que a gente já começa a ter um reflexo enorme e o buraco é muito mais embaixo do que está sendo discutido. Eu já vou explicar o porquê que estou falando isso. Estou mostrando aqui esses geradores mais modernos, né? Energia solar, energia, vocês estão aí com as pás de energia eólica, a própria energia nuclear, com seus problemas, mas ela é necessária em alguns lugares. Vamos falar de Brasil. Nós temos muita energia de hidrelétrica, mas a gente já chegou meio que no limite da nossa capacidade de produzir energia hidrelétrica. Por quê? Não tem mais quase rio para ser explorado. Nós já exploramos os rios que são possíveis de fazer uma usina hidrelétrica funcionar, pelo menos considerando a tecnologia de hoje. Tá? E nós estamos num país, nesse ponto, muito verde, porque como nós temos muitos rios caudalosos, né, que são os rios que servem para gerar energia elétrica, a gente tem uma matriz energética limpa, muito mais que outros países, né? Tem países como Japão, Holanda, eles não têm como fazer isso. A energia deles é uma energia mais suja que a nossa. Eles estão tentando usar energia solar, usar energia eólica e tal, para limpar essa matriz. Mas a grande verdade é que a maior parte do mundo tem uma produção de energia muito mais suja do que a nossa. Eu não estou defendendo o governo atual nem nenhum outro. Estou dizendo que, na realidade, isso é fruto muito mais eh, da nossa sorte, né? Da nossa terra mesmo, né? Ter essa disponibilidade de água com abundância e com velocidade, que são as condições importantes. Mas onde é que eu quero chegar para a gente entender o gargalo atual, inclusive por que que a gasolina não para de subir, o gás não para de subir e não vai voltar a ser um patamar mais baixo, não. Essas outras formas de energia que vocês estão vendo aí na tela, elas são limpas, elas são ótimas e tal, mas elas são mais caras. Tá? É uma produção de energia muito mais interessante para o meio ambiente, mas o custo delas é muito maior. Aí vamos falar de economia agora, para vocês entenderem onde é que isso está chegando. Tá? Eu entendo que não estou saindo nem um pouco do escopo da nossa aula. Estou até ampliando para que vocês vejam essa questão energética como ela deve ser observada, né? Todo mundo conhece a China, né? A China tem uma quantidade de pessoas muito grande e como eles estão em processo de desenvolvimento, eles têm uma energia, uma necessidade de geração de energia enorme. A China quer aderir à COP26, que é aderir à questão ambiental, né? Colocar como COP26, mas na verdade é a questão ambiental. O que os chineses fizeram há poucos meses atrás, na verdade mais ou menos um ano? Eles tinham lá as termoelétricas, muitas termoelétricas deles. Eu ainda hoje vou explicar por que a termoelétrica é tão poluente, tá? E eles tinham as outras formas de energia, né? Os outros geradores também. Mas termoelétrica, os chineses não são tão sortudos quanto os brasileiros, eles não têm tantos rios caudalosos, eles têm uma área grande que é muito fria e tal. Então eles têm. Termoelétrico era o que eles tinham de mais
abundante e de mais barato. Por conta da COP26 e da questão da poluição na China que estava muito alta, o governo falou, ó, acabou, não pode mais. Fecha. O que aconteceu? Os caras migraram para os outros, né? E isso está gerando uma inflação enorme. O gás usado para tocar as usinas, ele subiu 700% em 2 anos. Porque os chineses foram fechando, e agora chegou um ponto, ó, não pode mais, acabou. Não pode mais queimar carvão. Né, que as termoelétricas deles eram de carvão. Tá? Vamos colocar aqui o... Pode ter termoelétrica com gás, pode ter termoelétrica com mais moderna com o diesel, que é menos poluente, mas carvão acabou. Gás da Rússia, né, professor? Gás da Rússia. E aí que você começa com o seguinte, eles começaram a comprar num volume enorme esse gás russo, e o europeu que precisa desse gás para o aquecimento no inverno está pagando 7 vezes mais caro. Aí começou a ficar não tão caro, mediante o gás, usar o gerador diesel moderno, que não polui tanto. O que aconteceu com o preço do combustível? Subiu. Subiu. O que a gente está vendo hoje, preço da gasolina, preço do gás, ele subiu e tem gente com esperança, vai baixar, ó, não vai baixar. Professor, quem dá risada então é o pessoal da OPEP, então, né, professor? Sim, sim, eles estão produzindo. Claro que assim, no Brasil o aumento do combustível foi pior porque nós tivemos 2 fatores, que foi o aumento do combustível, padrão mundial, e o outro que a gente está em crise, a nossa moeda despencou. Sim. Né? Então aí o preço aqui subiu muito mais porque você soma as duas coisas, né? Se você pensar bem, tá? A nossa gasolina quase não aumentou. Mas não Sabia vai ser, disso? não vai ser ICMS que vai baratear, né, professor? Não é essa a questão mais então, né? Não. Não, não vai baratear. Você pode remediar, mas se você olhar para o que aconteceu com o nosso combustível, ele aumentou muito pouco. Tem que trabalhar na conversão da moeda, então, né? Balanço Exatamente, econômico. exatamente, Cailane. É assim, o combustível no Brasil continua custando mais ou menos €1. O problema é que €1 que custava R$ 3 está chegando em 7. Né? Então a gente tem o aumento do combustível e tem a nossa moeda que, Coitado né, da moeda, professor. Professor, nossa moeda decaiu num buraco, tá? Mas o que nós estamos vendo hoje mundialmente, essa subida de preços, ela tem a ver com esse movimento aqui. Quando a gente decide não mais usar uma queima de carvão que prejudica o meio ambiente, o carvão é muito barato. E aí, quando você pega um país do tamanho da China que queimava carvão em quantidades absurdas e ele para de queimar o carvão, o meio ambiente melhora, mas o preço do combustível sobe. E assim, a situação é tão energética, é tão complicada que aí, por outro lado, uma parte considerável do carvão que a China queimava, ele era australiano. Os australianos ficaram tão impactados com a queda, né, de consumo chinês, que eles pararam demais, eles se assustaram, eles exageraram nas empresas que eles desativaram. Então, do outro lado, o carvão também subiu de preço porque ele está escasso no mundo. professor, Dá a impressão que é uma guerra fria, né, professor? Econômica. Econômica, professor, né? Pode falar, Rodrigo. por que não se tenta, então, investir na energia gerada por ímã? Isso seria uma energia infinita, Porque é caro, o processo é caro. mas não É, tá, a longo prazo seria benéfico, né? Porque você não tem sim, mais, sim, seria uma mas coisa que seria eterna. ainda não se chegou a uma
como fazer isso de uma maneira viável e na escala que você precisa, por exemplo, para alimentar uma indústria. Tá? Porque assim, antes da gente seguir, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, bem geralzona, tá? Mas que eu acho o terremoto eu já vi, né? Que no Japão, acho que mais de 15 anos atrás, já tinha um protótipo de moto andando por imã, né? Sim, mas e tem um problema também, né? Você precisa de energia para criar esse imã, ele não é infinito, né? Então Professor, a pergunta maior que chega lá no final da frente é até quando o planeta vai ter recursos para ficar bancando todas essas coisas, não? Então, essa é uma boa pergunta, né? Porque, pensa bem, vamos supor, uma matriz energética, todos poluentes, sem exceção de nenhum. Vamos supor, o urânio precisa de urânio. Eu me pergunto, quem é detentor do urânio, né? Tá, eu não sei. Uhum. Aí, o vento não tem dono, mas ele, poxa, ele consome muitas coisas, muda ciclos e tudo. Então, no final das contas, o que eu vejo assim, que eu vejo que é um pouquinho mais limpa, professor, um pouquinho só, né? A energia desenvolvida nos mares, sabe? Mas também deve ter um custo, tem um custo, Tem um custo elevado hoje, mas tem muita gente trabalhando nisso, viu? Que são aqueles captação de força de energia da maré, essas energia da coisas. maré usando plasma. Tem bastante gente investindo nisso e na realidade a gente vai chegar numa coisa assim. Isso depende muito do onde você está precisando gerar energia, né? E o custo local. Por exemplo, no Brasil, a hidrelétrica vai perdurar durante muitos, muitos anos. Não tem porquê. Sim. O problema é que a hidrelétrica ela é sazonal e a gente está vivendo isso, né? E em alguns momentos eu preciso de energia que vem de outro lugar. Esse outro lugar pode ser uma composição. O Brasil tem vento, então a gente consegue fazer isso O professor, com a eólica. essas sazonalidades nossas, alguns, eu sou de 70, então só agora que eu venho percebendo isso, mas bem, aqui no nosso caso, até quanto dessa equação aí é motivada pelo desmatamento da Amazônia? Será que, assim, eu vejo o mundo como um sistemão gigante e fechado, Uhum. né? Mas e a Amazônia, né? Será que é a causa indireta desse... Olha, é uma pergunta muito difícil de responder, porque assim, você tem várias transformações que a gente consegue saber que existiram na Terra antes de nós existirmos, né? Sim, E essas mudanças ocorreram e não tinha atividade humana. Mas certamente a atividade humana tem algum impacto. O que ninguém consegue chegar num resultado assim definitivo ou que convença a comunidade científica como um todo, é saber o que é efeito da nossa ação e o que não é. Por exemplo, no caso da Covid agora, alguma luz foi jogada sobre isso. Por quê? Como a Europa fechou, e o europeu fechou mesmo, não foi a bagunça que foi aqui. O cara descer, se fosse na rua, ele tinha que ter um passe provando que ele estava indo no supermercado, que era a primeira vez, senão ele era multado e tal. As pessoas ficaram trancadas em casa. Essa que é a realidade, né? Com a polícia na rua impedindo a circulação. Houve uma mudança enorme na qualidade do ar. ah, sim, eu acho que eu cheguei a ver essa matéria. Tá? Então, teve uma redução da poluição muito grande. E então, assim, agora, né, daqui a algum tempo, quando esses dados terminarem de ser analisados e forem divulgados, vai se descobrir o seguinte: qual é realmente o impacto dos automóveis? Agora dá para medir, Certo, verdade. né? Porque antes todo mundo falava, tá, mas como é que a gente faz para medir? Só tem um jeito: tira todos os carros de circulação em algum momento e vamos ver o que acontece, né? Isso acabou sendo feito por conta da Covid. Região de aeroporto, que sempre houve uma discussão muito grande, o quanto que o aeroporto prejudica o meio ambiente e tal. Como os voos ficaram no chão, né, os voos não existiram, agora dá para medir. Tá? Só que isso vai demorar um tempo, porque esses dados foram coletados, estão sendo tratados e tal, mas eu acho que
a Covid, nesse ponto, teve um legado positivo, que a gente vai finalmente poder saber o quanto que a nossa atividade impacta no meio ambiente e o quanto que o meio ambiente não está nem aí para a gente. É um processo natural da Terra. Eu quero mostrar para vocês aqui na tela, rapidamente, o que é, como que a energia é transformada, tá? Não fiquem angustiados, porque parte desses processos vocês vão estudar ainda nessa disciplina e em outras também, mas só para vocês terem uma noção do... Né, porque a gente fala, como é que eu crio energia? Tá. Seguinte, que a gente vai ver nessa disciplina. A natureza é assim, ponto. Tá? Se eu tenho um ímã natural ou artificial, tanto faz, eu tenho um ímã, norte-sul, tá? Esse ímã está parado, ele tem um campo magnético em torno dele. Legal. Eu tenho um fio aqui, nada acontece nesse fio. O ímã está parado. Se eu começar a chacoalhar esse ímã de um lado para o outro, se eu colocar ele em movimento, para lá e para cá, vai circular corrente elétrica no fio. Tá? É a corrente de indução, isso que é indução. Então, o que eu faço para gerar energia a partir da água? Eu coloco o ímã está quietinho aqui, nada acontece. Eu coloco uma estrutura com hélices, né, que é o miolo da turbina, e faço a água passar aqui em alta velocidade. A água faz isso aqui girar, o campo magnético, que era estático, por conta disso aqui estar girando, ele agora passa a ser um ímã em movimento, e isso induz energia, corrente elétrica aqui. Tá? Então é por isso que eu preciso de velocidade na água, para girar a pá e transformar um campo magnético em um campo variável no tempo, e ele vai induzir a corrente elétrica. A natureza funciona assim. Tá? A recíproca também é verdadeira? Sim. Se você ligar um circuito elétrico e chegar com uma bússola perto dele, você vai para o lugar errado, porque a bússola vai apontar para o lugar errado. Porque a corrente elétrica, ela gera em torno dela um campo magnético que vai interferir com o campo da bússola. Tá? Então, existem até experiências, depois quando chegar esse momento, eu vou mostrar uns filminhos para vocês. Você tem lá uma bússola apontando norte-sul, como deveria ser. Você liga um aparelho eletroeletrônico do lado dela sem proteção, né, sem blindagem magnética, e a bússola aponta para o lugar errado. Por isso que tem que ter blindagem magnética em equipamento. Né? Senão ele sai interferido em tudo quanto é outro equipamento. Tá? Então esse é um processo. Como é que eu faço para gerar energia eólica? Ao invés de colocar a água passando aqui, eu coloco o vento. Tá? O vento gira a pá transforma um campo magnético estático em variável no tempo, e isso induz geração de energia elétrica. Tá? Tudo bem até aí? Novidade para alguém, isso que eu falei? Tranquilão, professor. Para Todo mundo... mim, novidade, eu não conhecia, não. Porque a gente fala muito, mas fica pensando, né? Pô, o que é, por que eu pego a água né, vou transformar em energia elétrica, tá? Outro processo é esse aqui, tá? Termopar, ou par termoelétrico, tá? Eu pego tem algumas combinações de metais, metal 1, metal 2, que eu faço uma junção deles, né? Pego uma vareta, isso existe para laboratório, é uma varetinha de um metal e uma varetinha de outro, tá? Coloco aqui, ligo um amperímetro nisso, não tem nada acontecendo, são dois metais, tá? Se eu aqueço essa ponta, onde os dois estão juntos, começa a circular corrente elétrica. Ou seja, o aquecimento faz com que elétrons, essa energia, né, térmica, que é transmitida para a junção dos dois, faz com que
elétrons se libertem, tem energia para se libertar e começa a circular energia, começa a circular corrente elétrica. Então, a termoelétrica, ela é essencialmente um processo desses, tá? O que muda de termoelétrica para termoelétrica? A questão que é crucial é o que é que eu uso para aquecer, tá? O chinês queimava carvão, que é o que foi proibido, e isso é altamente poluente. Eu posso queimar um gás, que não é tão poluente. Os indianos têm um processo que é maravilhoso, que eles coletam fezes de animais e de pessoas. Não deve ser muito agradável para quem está lá dentro, mas enfim, não tem ninguém lá dentro, né? Essas fezes, elas são armazenadas em ambientes fechados. Isso gera um gás, né? O processo de putrefação gera um gás, e eles queimam esse gás para tocar esse tipo de usina. É um processo bem interessante, né? Na verdade, você está pegando fezes e transformando em energia, né? No final das contas. Então, a termoelétrica tem muito... No Brasil, as nossas termas queimam diesel, por isso que elas são caras. E é por isso que quando tem pouca água para gerar hidroeletricidade, que é barata, acendem-se as termoelétricas e a conta sobe, porque assim, você está queimando diesel para gerar corrente elétrica. Tá? Não é um processo barato. Então esse é o processo do termopar. Tá? O da água e do vento é esse daqui, que é muito parecido. E tem o da energia solar, que é essencialmente o quê? Eu tenho um determinado tipo de material, que é a célula solar, que a energia do Sol, né, atinge a placa, e essa energia do Sol, eu tenho lá os elétrons circulando em torno do núcleo do átomo, o elétron absorve essa energia e vai passear. Ganhei uma mesada energética, vou dar uma volta, né? E isso é a corrente que é gerada a partir aí da função trabalho, tal, que é uma coisa mais técnica, da energia solar chegando aqui. Qual é o problema da energia solar? Não tem sol, não tem energia. Tá? Mesmo problema da energia eólica. Não tem vento, não rodou lá aquelas hélices gigantescas, não tem vento. Então são energias interessantes, são energias com impacto ambiental um pouco mais baixo e tal, mas elas são caras e elas são sujeitas a variações climáticas. Tá? Num dia de sol absurdo, quem tem painel solar ou já tem contato com alguém que tem esses sistemas solares em casa, num dia de sol absurdo, alguns sistemas mostram, inclusive, a quantidade de energia que você está jogando fora, porque o sistema não suporta aquele nosso dia de sol a pino lá, né? Dia de fritar na praia. O sistema ele chega a um ponto que ele não dá conta de transformar tudo que ele poderia, porque ele não suporta. Porém, num dia nublado, você vai ver que a produção está baixinha. Né? Num dia nublado, com temperatura mais baixa, mas no fundo é a nuvem que é o grande problema. Tá? Você pode ter um dia mais frio com uma produção boa de energia no painel solar, desde que a luminosidade chegue. Tá? Mas um dia nublado, a nuvem bloqueia, e aí você tem uma incidência muito menor de energia em cima da placa. Então, são essencialmente as formas que a gente tem de produção de energia. Existem alguns lugares em que eles associam a produção desse tipo solar com a bateria, porque daí você consegue armazenar a energia que não foi usada para usar posteriormente. Mas a bateria é caro, é poluente, tem toda uma série de problemas nas baterias que, assim, as próximas décadas devem ver grandes soluções na área, por conta dos carros elétricos e tal. Mas ainda hoje, isso aqui é um sistema relativamente barato, né,
que dá para usar, mas quando você bota a bateria na jogada para armazenar, ele deixou de ser, por conta do custo dela, tá? Alguém queria falar? Acho que alguém se manifestou. Nada? Legal. Então, essas são as formas que a gente tem, né, falando em fenômeno, de transformar energia em energia elétrica, que são os tipos de geradores que nos interessam aqui na disciplina, ou seja, aquilo que vai, de alguma maneira, criar a DDP dentro do circuito para que eu possa fazer o meu sistema funcionar, tá? O que a gente chama de força eletromotriz? A FEM, tá? Ela é todo o potencial elétrico que um gerador pode criar, tá? O problema, qual é a diferença entre força eletromotriz e a energia de fato no sistema? É que quando eu coloco essa força eletromotriz no circuito, tá? Uma parte dessa energia é transformada em calor, que é indesejável, conhecido como efeito Joule, né? É o aquecimento que eu tenho no sistema, e isso é um desperdício, porque eu quero fazer uma lâmpada funcionar, eu quero fazer um ventilador girar, mas parte da energia entra no sistema e vira calor. Como é que eu vejo isso? Aquece o sistema, né? Esse aquecimento ele é indesejável, porque eu estou consumindo energia para alguma coisa que eu não quero, tá? Então, o efeito Joule, ele é proveniente, inclusive, da própria resistência interna do gerador, tá? Essa é a diferença entre a DDP do sistema e a FEM, né? A FEM, ela vai ser subtraída da ineficiência, das perdas inerentes ao próprio gerador, e aí o que ele vai jogar no sistema não é tudo o que eu preciso, né? A FEM é medida em volts e ela é energia que o gerador consegue transformar por unidade de carga elétrica que vai receber, tá? E é daí que a gente chega na chamada equação do gerador, que, assim, tenta entender e não decorar, tá? O que isso aqui me diz? A diferença de potencial que o gerador é capaz de criar, de transformar, ela é igual àquilo que ele joga no circuito mais aquilo que é perdido devido à resistência interna, que é esse Rzinho aqui, tá? Ou eu posso inverter essa equação e pensar o seguinte, ó, entrou U no circuito. Esse U é aquilo que o gerador conseguiu transformar menos aquilo que ele não conseguiu entregar, que foi desperdiçado devido à resistência interna do próprio gerador, tá? É uma questão de conservação de energia. A energia é sempre transformada, nem sempre em alguma coisa que a gente quer. Nesse caso, tudo que eu não quero é que o sistema aqueça, né? Porque isso causa desgaste, reduz até mesmo o tempo de vida dele, mas eu não consigo eliminar. Eu coloco, claro, um material que ofereça menos resistência, eu posso propor mudanças, geradores novos que tenham uma resistência interna menor, porque eu quero que ele seja mais eficiente, ou seja, eu quero que isso aqui se aproxime disso aqui, reduzindo isso, mas eu não consigo eliminar isso aqui, ou seja, eu não consigo ter um gerador que, para jogar 127 volts no circuito, ele transforme 127 volts. Ele transforma mais, tem uma perda e joga o 127 no sistema, tá? Ou 220, tá? Por isso que a gente faz a diferença entre força eletromotriz e DDP útil. A útil é aquilo que, de fato, ele consegue gerar, ele consegue... Eita, vou ter que dar uma mutada aqui geral. Espera aí, pessoal. Senão
Alguém deixou aí aberto. Quem quiser perguntar, depois é só reativar o microfone, tá? Então aqui, por exemplo, pensando numa pilha, né? Essa pilha que todo mundo tem, usa, a pilha, ela novinha, zero bala, funcionando perfeitamente, ela joga 1,5 volts no equipamento, né? Na lanterna, no, sei lá que equipamento, no mouse, ela joga 1,5 volts. Mas para isso, internamente, ela transforma mais. De que maneira? De tal maneira que a força eletromotriz menos a perda devido à resistência interna é igual àquilo que o circuito precisa para funcionar, tá? Beleza, pessoal? Dúvida nisso? Todo gerador tem uma eficiência? Sim. Existe gerador com 100%? Não, não tem, tá? Todo gerador tem uma perda, todo gerador tem uma dissipação. Por que isso aqui não está indo para frente? E é onde a gente chega naquilo que é tão comum em questões até de vestibular, que é o gráfico do gerador, tá? Ó, vamos pensar aqui, vamos colocar a equaçãozinha aqui para a gente não se perder, ó. U é o que ele entrega, é igual àquilo que ele pode gerar, que é a FEM, menos aquilo que ele perde devido à resistência interna, tá? Então, quando eu tenho corrente zero, não está tendo corrente no circuito, e eu meço a DDP, eu tenho a força eletromotriz, que está aqui em cima. Tá? Onde acontece isso? Pego o gerador e sem colocá-lo no circuito, né, por exemplo, a pilha, vai lá e faz a medida com o multímetro e vê quanto que ele está gerando de DDP. Tá? Como não tem corrente, não tem a perda, o que vai acontecer? Você está medindo a FEM. Então, quando eu levo a corrente a zero, e aí, na medida em que eu vou aumentando a corrente, aumentando a perda, eu vou diminuindo a DDP útil. Por quê? Isso aqui é fixo, né? Até que ponto? Até um ponto em que eu vou observar que ele não consegue mais entregar nada ao circuito, que é a chamada corrente de curto-circuito, que ela acontece quando? Quando o que ele entrega de DDP útil ao circuito for zero, o que aconteceu? A força eletromotriz é igual à perda devido à resistência interna do circuito. Essa é a corrente de curto-circuito do gerador. Tá? Ou seja, tudo que ele produz é jogado fora. E ao contrário aqui, antes de eu colocar a corrente para circular, tudo que ele produz não é jogado fora. Não tem perda, tá? Ficou clara essa ideia, gente? Dúvidas? Para mim ficou claro, professor. Tá? Vamos fazer um exemplinho numérico para a gente ver, ó. Foi dado aqui os dados de um gerador, né, qualquer, que é a chamada curva característica do gerador. Tá? E aí ele pergunta o quê? Considerando que o gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador hipotético, qual é a intensidade da corrente de curto-circuito desse gerador? Ó, o que a gente tem aqui é corrente medida em ampere no eixo X e no eixo Y, diferença de potencial em milivolts, tá? Então ele está me dizendo o seguinte, primeiro ponto aqui, quando a corrente for de 5 ampere, a DDP útil vai ser de 20 milivolts. Quando a corrente chegar a 8, o U vai a 14. Tá? Eu tenho como calcular a corrente de curto-circuito? Olha só, nós sabemos o seguinte, U é igual a FEM
menos corrente vezes resistência. Tá? Ele está me dizendo aqui o seguinte, ó. No primeiro ponto, quando U for 20, ele não me disse quanto é a força eletromotriz. Eu vou ter uma corrente de 5 vezes a resistência interna, que eu também não sei de quanto é. O segundo ponto me diz o seguinte, ele vai entregar 14 de DDP ao circuito quando a corrente chegar a 5. O que eu posso fazer aqui agora? Ó? Se eu fizer isso menos isso, tá? O que está na esquerda menos o que está na esquerda, o que está na direita menos o que está na direita, o que vai acontecer? Ó? 20 menos 14, 6. Φ menos Φ, isso é um número, 0. E menos 5R menos 8 mais 8R. Então, nós temos aqui que 6 é igual a 8 menos 5R, que dá 3R. Cheguei no primeiro resultado, que é a resistência é de... Eu cometi um erro aqui. Rapidamente, deixa eu só voltar, peraí. Senão vocês vão ficar confusos. Foi muito rápido aqui. Está em milivolt, tá? Senão vai ficar numa unidade que vai complicar o entendimento. Então, em milivolt, o que isso quer dizer? Que o 20 menos 14 vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 3, tá? Porque isso daqui é 20 vezes 10 a menos 3, 14 vezes 10 a menos 3, tá? Milivolt, milésima parte do volt, tá? Então aqui a gente vai ter 6 vezes 10 a menos 3, a Φ com Φ vai a 0, e aí sim aqui fica o menos 5R mais 8R. Então o que nós vamos ter é que isso é igual a 3R, logo a resistência vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 3 dividido por 3 ohms. Logo, resistência interna ela é bem baixinha, ela é de 2 vezes 10 a menos 3 ohms, ou 2 miliohms, que era o resultado que a gente tinha antes. Agora que eu tenho a resistência interna, eu posso, em qualquer um deles, né, tanto na equação de cima quanto na de baixo, saber qual é a força eletromotriz. Vamos fazer isso, ó. Pegar de cima. 20 vezes 10 a menos 3 é igual à força eletromotriz menos 5 vezes a resistência interna, que a gente já sabe que é de 2 vezes 10 a menos 3. Tá? Então aqui vai dar menos 10. Esse cara passa para o outro lado da igualdade. E aí a força eletromotriz vai ficar, então, 20 vezes 10 a menos 3, mais 10 vezes 10 a menos 3, somando, isso deu 30 vezes 10 a menos 3 volts, ou 10 milivolts. Agora eu posso calcular o restante todo do circuito. Ele pergunta qual é a corrente de curto-circuito. Ó, U é igual a Φ menos IR. Corrente de curto-circuito ela ocorre quando isso vai a zero, ou seja, força eletromotriz menos corrente de curto-circuito vezes a resistência. Nós temos tudo para calcular isso. Porque, ó, força eletromotriz, 30 vezes 10 a menos 3. Menos corrente de curto-circuito, que é a minha incógnita, vezes 2 vezes 10 a menos 3 ohms, igual a zero. Ficou apertado aqui, mas ó, passo esse para lá. A corrente de curto-circuito, então, vai ser igual a 30 dividido por 2, tá?
O 10 a menos 3 cancela, porque você vai ter 30 vezes 10 a menos 3, e aqui embaixo você vai ter 2 vezes 10 a menos 3, tá? Então, a corrente de curto-circuito, ela é de 15 amperes, tá? Então, a gente, tendo 2 pontos do gerador, a gente consegue saber qual é a FEM dele e qual é a corrente de curto-circuito. Então, como é que a gente faz para saber qual é a característica de um gerador? Eu te entrego um gerador e você não te dou o manual, não te digo o que ele é. Você vai pegar o multímetro, né, vai colocá-lo no circuito e vai fazer isso. Quando a corrente for tanto, a voltagem é tanto. Mexi na voltagem, mudou a corrente. Se eu tenho essas duas medidas, eu consigo desse jeito saber qual é a corrente de curto-circuito e qual é a força eletromotriz do gerador. Tá? Você pode fazer isso com uma pilha? Pode. Você pega uma pilha e coloca ela, só que você tem que ter alguma coisa que você possa variar, né? Tem que ter um multímetro para você poder variar aí a corrente, né? Só o voltímetro não dá, tem que ser realmente um multímetro. Você faz essa variação, coleta os dados e você vai saber qual é a FEM daquela pilha. Você vai poder fazer um estudo comparativo de qual das pilhas no mercado tem uma FEM mais alta ou mais baixa. Tá? Legal? Dúvidas? Tá? Então, de maneira mais organizada do que eu fiz, ali, tá aqui, ó. Eu faço essa soma, chego na... Aqui eu coloquei em miliohm, né? Ou 10 a menos 3 ohm, a corrente de curto-circuito, 15 amperes, tá? Essa é a parte aí prática que a gente tem de como trabalhar com o gerador, né? Eu vou colocar para vocês uma atividade para vocês começarem a fazer hoje. A gente tem pouco tempo, já são 9 horas. Provavelmente a gente vai começar, vocês vão começar a ver essa atividade hoje, mas a gente só vai conseguir corrigir isso, né? Fazer isso junto com vocês amanhã, pelo tempo. Dúvidas? Para entregar para você? Isso, eu vou colocar no sistema. Beleza. Tá? Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.